A intentona comunista serviu de pretexto para Vargas perseguir não só comunistas, mas também anarquistas, sindicalistas e até políticos liberais adversários. Novas leis restringindo liberdades individuais foram impostas. A desculpa era o combate à subversão, mas a realidade era a concentração do poder nas mãos de Vargas. Logo após a intentona, as eleições se aproximavam e Vargas poderia perder a presidência pela via democrática. Foi nesse momento que Getúlio Vargas se aproveitava de um falso plano que representaria uma nova revolução comunista, para justificar a necessidade de dar um golpe de Estado. Nós temos perigo de invasão totalitária aqui no Brasil? Então vou fazer o seguinte, vamos decretar o estado de sítio, que é constitucional. Eu tiro todas essas liberdades e a gente volta a concentrar o poder. Com o estado de sítio declarado, o Congresso foi fechado. O poder legislativo e judiciário foram suspensos. O caminho estava livre para Vargas exacerbar o seu poder e colocar em prática a ditadura mais implacável que o Brasil conheceu em sua história. O cara que tomou poder em 30, suspeita de supressões paulistas, faz uma constituição em 34 e em 37, quando teria a votação para sair fora, o cara me dá um golpe que nem Hitler e ainda proclama Estado Novo colocando uma constituição extremamente centralista e ditatorial. Em 10 de novembro de 1937, o antes golpista e agora ditador Getúlio Vargas se dirige ao povo brasileiro com o Manifesto à Nação, comandando uma nova Constituição e instaurando o Estado Novo, com a finalidade de justificar as medidas autoritárias e centralizadoras. Vargas diz: "A necessidade que faz a lei, tanto mais complexa se torna a vida no momento em que passa, tanto maior que será a intenção do Estado o domínio da atividade privada, que tão somente legaliza o governo autoritarista, como Vargas já haviam praticado. Ele que por índole, por temperamento, por personalidade, era incompatível com a democracia, que jamais se compatibilizava com ela. Estabelece então a ditadura mais completa que o Brasil teve na história. Esse é o Estado Novo. Este período é o elipse de obscuramento de toda a nossa tradição liberal, o período mais fechado que nós temos, período mais sombrio neste aspecto." Quando José Bonifácio disse que o Brasil seria o novo ateniense se não caísse na tirania de Estado, era sobre esse exato momento que ele falava. Vargas é a personificação da tirania de Estado. O novo Brasil, Estado Novo, era resultado dos anseios de poder do seu governante. Por decreto, Vargas extingue todos os partidos políticos. A atitude emblemática que tem busca o poder total. Todos os prefeitos passaram a ser nomeados pelos governantes dos estados, e governantes, por sua vez, eram nomeados por Vargas. Era a falência da democracia. Além de controlar todas as instâncias, Vargas queria mesmo era diminuir o poder dos estados, inaugurando a era da federação de mentiras que temos até hoje. Para isso, um ato simbólico foi realizado. Uma cerimônia digna da Alemanha nazista. As bandeiras dos estados foram queimadas. Estava proibido ostentar bandeiras e demais símbolos estaduais. Qualquer demonstração de regionalismo era uma afronta ao novo regime. Francisco Campos, ministro da Justiça de Vargas, afirmou: "A bandeira do Brasil é hoje a única hasteada a essa hora em todo o território nacional. Única e só. Não há lugar no coração dos brasileiros para outras flâmulas, outras bandeiras e outros símbolos." Na praia do Roosevelt, realizou-se a festa da bandeira com grande imponência. Comparecendo a esta solenidade cívica, os senhores presidentes da República, ministros de Estado, corpo diplomático e altas autoridades civis e militares. As bandeiras representando os estados do Brasil, abolidas pela nova Constituição, enfileiradas aguardam o momento da cremação. Sua Excelência, o presidente Getúlio Vargas, chega ao campo do Roosevelt para assistir à solenidade. A missa campal, rezada num grandioso altar armado em conjunção com o altar da pátria, foi celebrada por sua eminência, o cardeal D. Sebastião Leme, acolitado de altos dignatários da igreja. Terminada a missa campal, teve lugar a cerimônia do hasteamento da bandeira nacional pelo presidente da República, sendo hasteado ao mesmo tempo, em 22 mastros, o pavilhão nacional, simbolizando os 22 estados.
bandeira é feita a cremação das bandeiras estaduais. Temos motivos de sobra para encarar os dias futuros com otimismo e confiança. Atravessamos períodos difíceis no passado, com as forças dispersas e malbaratadas, as rivalidades regionais e as instituições inadequadas fomentavam a desorganização política e administrativa. Abolimos as bandeiras e escudos estaduais e municipais, os hinos regionais e os partidos políticos. Tudo isso se fez visando consolidar a unidade política e social do Brasil, e numa época em que tais medidas pareciam temerárias. No contexto da formulação do novo brasileiro, estava proibido o ensino de línguas estrangeiras. Essa prática era muito comum em locais de colonização alemã e italiana. Até mesmo em outros setores, como no futebol, o nacionalismo artificial e forçado passou a ser lei, motivo pelo qual o clube Palestra Itália passou a se chamar Palmeiras. Para silenciar os opositores, o governo instaurou o Departamento de Imprensa e Propaganda, conhecido como DIP, seguindo a escola da União Soviética e dos demais países comunistas. A censura à imprensa, marca pragmática da ditadura do século XX, não poderia ficar de fora das medidas do Estado Novo. O DIP censurava jornalistas e produzia peças de propaganda enaltecendo o governo de Getúlio Vargas e o transformando em um mito. Getúlio foi o primeiro brasileiro a fazer propaganda pessoal em larga escala, aderindo ao experimento do culto de personalidade, típico do nazismo, fascismo e o comunismo. O jornal e o rádio propagavam Vargas como o pai dos pobres. O homem lideraria a nação para o progresso e desenvolvimento. Getúlio Vargas foi um cancro na política brasileira. Um câncer, ele é o pai dos pobres de fato. Acho que é uma alcunha adequada, apesar de não pelos motivos que seus adoradores gostariam, é pela quantidade de pobres que ajudou a produzir. Além dele criar todo aquele estado fascista inspirado no Mussolini, com estatais que ainda hoje a gente está tentando privatizar, ele criou a Lei da Usura no Brasil, uma lei que dificultava empréstimos a juros, e o Brasil mal tinha mercado financeiro. A intervenção do Estado, tão nociva para a economia, deixou sua marca em diversos setores. O congelamento de preços dos aluguéis, somado a uma série de regulamentações desses contratos, tinha o objetivo alegado de aliviar os custos de vida dos trabalhadores. Mas o resultado foi a escassez de moradias, inquilinos despejados e desabrigados. O que Vargas conseguiu foi uma piora significativa na qualidade habitacional. Segurança jurídica, aumento expressivo nos preços e falta de moradias, exatamente o contrário do proposto. Apesar da propaganda estatal continuar engajando a população, reforçando a imagem de presidente como tal pai dos pobres. É nesse momento, então, que ele faz a proposta de dobrar o salário mínimo e não consegue, porque o Congresso não permite que ele tenha uma proposta também dos lucros enviados para os estrangeiros teria limite. Para as empresas estrangeiras não podem levar lucros brasileiros. Eles têm ideia basicamente protecionistas e ao mesmo tempo ligada a esse trabalhismo. Vargas, ele se inspira na coisa mais pai dos pobres de todas, que é o Programa Trabalhista Fascista. Criou a CLT, vigente até hoje depois de mais de 60 e 70 anos, inspirado na Carta del Lavoro de Mussolini, um fascista. Brasil. Início do século XX. Escravos libertos, a entrada de imigrantes no país e a industrialização que começava a dar os primeiros passos. Pois empresas e indústria nos grandes centros urbanos, as jornadas de trabalho de até 16 horas diárias e a exploração de força de trabalho, inclusive de mulheres e crianças. Com a Primeira Guerra Mundial, desemprego, baixos salários e muitas manifestações. Em 1919, 64 greves na Grande São Paulo e 14 só no interior do estado. O que eles realmente conseguiram, apesar das expressões e das greves, era muito pouco, e o Estado ainda não estava intervindo, dependia de um acordo entre empregadores e empregados. E depois de comandar a revolução que derrubou o governo de Washington Luiz, Getúlio Vargas tomou o poder. No dia 26 de novembro de 1930 foi criado o Ministério Público do Trabalho. Em 1943, Getúlio Vargas criou um conjunto de leis que mudaria a realidade vivida pelos trabalhadores brasileiros para sempre. A CLT. E para dizer que voltei
a fim de defender os interesses mais legítimos do povo. Uma comissão com juristas e técnicos do Ministério do Trabalho foi formada para elaborar a CLT. Foram instituídos direitos trabalhistas, como a carteira de trabalho com registro profissional, jornada de trabalho semanal de 48 horas e férias remuneradas. Houve uma resistência grande, inicial do patronato, para cumprir a questão da jornada de trabalho, principalmente a questão de uma remuneração mínima. Anos depois, vieram os tempos dourados de Juscelino Kubitschek, com a construção de Brasília, época em que as oportunidades de emprego aumentaram. Em 62, foi incluído na CLT o 13º salário e em 63 o salário família. Com as péssimas condições de vida no campo e o êxodo rural, a partir de 1963, começaram a ser incluídas na legislação trabalhista a proteção para o trabalhador rural. E gradativamente, as leis garantiram também a jornada de 44 horas por semana e férias anuais remuneradas, o 13º salário e ainda o adicional noturno de 25% do valor do salário. Ainda na década de 60, surgiu o FGTS, que era o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, em substituição à estabilidade do trabalhador nas décadas seguintes. O Brasil viveu um milagre econômico. O produto cresceu 10% ao ano e o desemprego não assustava. Por causa das ações políticas do regime militar, o Estado tornou-se praticamente legislador do trabalho e prolongou leis de política salarial que visavam o controle da inflação. As greves foram oprimidas, só que isso não intimou os sindicalistas e os trabalhadores que ousaram enfrentar os militares. Aos poucos conquistaram direitos, como 1/3 das férias, participação dos lucros e licença maternidade. A legislação trabalhista não avançou fortemente. O grande desenvolvimento da legislação é a Constituição de 1988, que diz que toda pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho e a proteção contra o desemprego. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia. Com as mudanças sociais e na justiça do trabalho nos últimos 20 anos, alterações na CLT e novas decisões da justiça. Essa intentona aí não parou no tempo e a cada ano que passa estabelece novas regras e direitos, tanto para o empregado quanto para o empregador brasileiro. Em 1939, havia iniciado-se a Segunda Guerra Mundial, onde o Brasil se mantinha neutro por ter relações comerciais tanto com os integrantes dos aliados quanto do eixo. Não há presentemente motivos de espécie alguma, de ordem moral ou material, que nos aconselhem a tomar partido por qualquer dos povos em luta. O que nos cumpre é manter estrita neutralidade ativa e vigilante na defesa do Brasil. Os Estados Unidos viram essa aproximação de Vargas com o eixo como uma ameaça e foi por isso que tomaram medidas que visavam aumentar a influência americana no Brasil e na América Latina. A política de aproximação americana era conhecida como política da boa vizinhança. O Brasil realizou diversos acordos econômicos e bélicos com os Estados Unidos. Nestes acordos, o que Vargas buscava conseguir era a industrialização do Brasil com apoio americano, coisa que de fato ocorreu com a criação da Companhia do Vale do Rio Doce, em 1942, e a Companhia Siderúrgica Nacional de Volta Redonda. Os Estados Unidos entraram na guerra em 1941 com o ataque a Pearl Harbor. Após o ataque de navios mercantes brasileiros por submarinos alemães, houve uma enorme pressão, tanto de dentro do Brasil quanto dos Estados Unidos, para a entrada do mesmo na guerra. Foi então que, em 22 de agosto de 1942, o Brasil declarou guerra à Alemanha e à Itália. Brazil celebrates the 120th anniversary of her independence with a mobilization of manpower ready and determined to fight for that freedom. From the palace, President Getúlio Vargas reviews the popular demonstration.
Enquanto tudo isso acontecia, havia uma grande pauta entre os brasileiros se o Brasil iria ou não entrar na guerra, e alguns diziam que era mais fácil uma cobra fumar do que acontecer o mesmo. Após a confirmação da adesão do Brasil no conflito, ficou conhecida popularmente a frase "a cobra vai fumar", pois o Brasil realmente iria entrar na guerra. Até hoje essa expressão é utilizada pelo exército brasileiro a realizar alguma missão.